Vocês têm assistido as coisas? Vocês têm notado o que acontece no mundo atualmente? Porque se você tem prestado atenção, você vê coisas ou tendências muito ruins. Obviamente, você vê o que está acontecendo em relação ao vírus e as origens desse vírus, as histórias sobre a origem do vírus, o que a Big Tech e a mídia mainstream têm feito para proteger, essencialmente, os socialistas e os chineses, e todos em relação a isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, se você disser que o vírus chinês poderia ter, eu não estou falando que definitivamente, tá? Possivelmente poderia ter se originado de um laboratório em Wuhan, na China, na cidade onde o laboratório que estuda exatamente esse vírus, que já é a praga no mundo para já quase 2 anos, se você disser que ela poderia ter vindo daquele laboratório, você é chamado um herege. Você é criticado, você vai ser cancelado pela Big Tech, você vai ser cancelado pelas instituições médicas. Ter saído ontem de manhã, às 8 da manhã, e por conta do furacão em New Jersey e Nova York, que chegou lá, foi atrasado 16 horas o nosso voo. E aí eles falaram que eles iam conseguir sair mais cedo, e aí chegamos às 8 da noite, e esperamos 4 horas. Nós chegamos a taxiar na pista, e a gente já ia decolar para voar de noite para chegar aí, e na pista eles falaram que eles tiveram problemas elétricos na aeronave. Então, a gente volta pro portão, sai do avião, tenta encontrar um outro avião, mas eles falam pra gente que agora já era 1 da manhã para voltar às 4h30, porque a gente teve um avião às 5h30. Ou seja, ia chegar muito perto da hora, mas ia dar certo. Aí, tô pronto, tô vestido às 4h30 da manhã, só para receber a ligação falando, olha, vai ser às 8h30. Então, na hora que a gente fez as contas, a gente falou, a gente não ia chegar até 7 horas depois do final da conferência. Então, a gente saiu correndo para assegurar que a gente pudesse falar ao vivo com vocês, para poder falar para o povo do Brasil por todas as coisas que estão acontecendo no mundo. Então, é ótimo ouvir uma organização como o CEPAC, que se espalhar para países como o Brasil, onde a gente pode ter uma esperança de um movimento conservador. O que eu vou pedir para a plateia é, vocês têm assistido as coisas? Vocês têm notado o que acontece no mundo atualmente? Porque se você tem prestado atenção, você vê coisas ou tendências muito ruins. Obviamente, você vê o que está acontecendo em relação ao vírus e as origens desse vírus, as histórias sobre a origem do vírus, o que a Big Tech e a mídia mainstream têm feito para proteger, essencialmente, os socialistas e os chineses, e todos em relação a isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, se você disser que o vírus chinês poderia ter, eu não estou falando que definitivamente, tá? Possivelmente poderia ter se originado de um laboratório em Wuhan, na China, na cidade onde o laboratório que estuda exatamente esse vírus, que já é a praga no mundo para já quase 2 anos, se você disser que ela poderia ter vindo daquele laboratório, você é chamado um herege. Você é criticado, você vai ser cancelado pela Big Tech, você vai ser cancelado pelas instituições médicas desse país. E em que ponto essa não é o lugar mais lógico de ser a origem? A gente ouviu que não é uma possibilidade. Não foi nem possível. Na verdade, falaram pra gente que era definitivamente de 2 metros de distância daquele laboratório, no mercado, na feira ali. E claro, as fotos que vocês viram não é nem da China, me falaram, mas esse é o mundo que nós vivemos. Nós vivemos num mundo controlado pela oligarquia de tecnologia, pela mídia, e todas as pessoas que estão no lado oposto do espectro político de qualquer um dessa plateia agora. E o que nós temos que fazer? Nós temos que aprender com esses erros. Nós temos que ver exatamente o que está acontecendo. Nós temos que combater as maluquices 100%, porque senão
elas podem sair de mão. E eu falo de alguns exemplos aqui, trago alguns exemplos. Eu sei que o Brasil tem uma grande decisão para tomar ano que vem. Você tem dois opostos muito grandes. Acho que é até maior do que a loucura que nós vimos aqui nos Estados Unidos ano passado. Provavelmente, não de fato, mas na maneira em que a mídia retrata. Tudo que eu falei. E bom, 18 meses atrás eu escrevi um livro sobre exatamente o que iria acontecer. E todas essas coisas aconteceram, mas a mídia, combinada com a Big Tech, eles gastaram bilhões de dólares para anúncios gratuitos, para esconder os desastres do outro lado, para conseguir diminuir ou até mentir e suprimir as informações do lado que eu estou. E nós assistimos isso acontecer desde sempre. Bilhões de dólares foram gastos nisso. E o Brasil vai enfrentar uma questão muito parecida no que vem. Vocês vão no caminho do socialismo ou vocês permanecem fortemente para a liberdade, hein? Para mim, a gente não tem nem que pensar, né? Não tem nem o que pensar. Mas a gente não pode cometer o erro de presumir que nós estamos numa luta justa. O que nós vimos nesse país, no meu país, é só uma planta do que vai acontecer aí. E vocês podem buscar outros países que tiveram experiência com o socialismo, e eu não acho que você vai encontrar uma única experiência que funciona. Olha a Venezuela, por exemplo. Olha Cuba. Eles começaram esse experimento 60, 50, 60 anos atrás, 30, 40 anos atrás, e onde levou? Onde eles estão? Apesar do que me contam na América, Cuba não é esse exemplo incrível de como o socialismo pode ter sucesso. Mas se você mora nos Estados Unidos e se você escuta a nossa mídia, eles vão falar, não, eles têm educação e saúde de graça. Mas mês passado, nós vimos as pessoas nas ruas sendo alvejados pelo seu governo, que eles não podiam se defender porque tiraram as armas deles, sem conseguir fazer qualquer coisa, porque eles não pareciam tão felizes. A imprensa americana, eles fizeram a loucura de dizer que as pessoas não estavam felizes em Cuba, não por conta de morarem num regime comunista tirânico, mas porque havia a falta de vacina contra a Covid disponível. Olha, não dá nem para inventar esse tipo de coisa, né? Então a ficção seria mais parecida com a verdade. Então, quando você vive num regime tirano, onde você tem a falta do básico necessário, eu posso assegurar que você não está tão preocupado se você está vacinado contra a Covid ou não. Então, nossa administração aqui nos Estados Unidos, nosso governo, eles abriram a nossa fronteira do sul para qualquer um que viesse pelo médico, que eles falaram para esses cubanos que eles não são bem-vindos aqui. Por favor, não vem para cá. E eu me pergunto por quê. Será que é porque essas pessoas que viveram sob o comunismo, que viveram sob um regime ditatorial, que viveram sob o socialismo, talvez não podem vir para os Estados Unidos e votar para os democratas e as suas políticas que estão empurrando isso? Mais uma vez no Brasil, vocês veem coisas muito parecidas. Vocês têm alguém que acredita na liberdade, que acredita na independência, no livre-arbítrio, ou você tem uma decisão no ano que vem para votar para o lado oposto, para ir com o socialismo, onde tudo vai ser dado para você de graça, ninguém vai ter que fazer nada. Mas onde nós vimos isso funcionar, hein? Então, as pessoas, o povo de Cuba, eles falaram pra gente que eles são ótimos, que a vida deles é ótima, mas é tão linda que a sua luta na rua, que eles tomaram um tiro do governo, mas eles não contaram isso pra gente, porque essa história foi suprimida. A mídia mainstream gasta bilhões de dólares assegurando que ninguém veja isso. A Big Tech vai cancelar qualquer pessoa que conta essas histórias. Qualquer um que fala contra o seu objetivo político, o objetivo político da mídia. A gente não pode cometer o erro de achar que a gente está numa luta justa, e por isso é tão importante que temos grupos como vocês no Brasil e em todos os outros lugares do mundo que possam falar a favor da liberdade, que possam falar contra essas loucuras. Nós agora tivemos um pequeno experimento aqui nos Estados Unidos, certo? Nós elegemos Joe Biden, que nos falaram que seria um moderado.
Eles falaram que eles iam colocar... Nós voltamos a botar os adultos na sala. Nós estamos trazendo um nível de experiência e maturidade que nós não vimos na administração Trump. Onde é que isso levou a gente, hein? Onde é que a gente está agora? Nós tivemos a independência energética, nós tínhamos a independência energética, nós tínhamos um número de empregos, uma economia crescente. Todas as coisas que os democratas queriam, nós estávamos fazendo. Nós tínhamos paz, nós conseguimos acordo de paz no Oriente Médio. E como é que está funcionando agora, hein? Agora, nós perdemos a independência energética americana, nós demos à Rússia um oleoduto para que eles se enriquecessem. A União Europeia, que o Joe Biden disse que é a fundação da OTAN, bom, eles querem que nós gastemos mais dinheiro, bilhões de dólares, para protegê-los das mesmas pessoas que eles estão enriquecendo com o oleoduto. Então, os Estados Unidos estão perdendo não só a renda de não ter a nossa própria independência energética, nós estamos perdendo não somente a capacidade de ditar e preservar a segurança nacional, tendo a independência energética, mas estamos enriquecendo as pessoas que estamos gastando dinheiro defendendo a OTAN contra eles. Olha, essa maluquice, eu não consigo nem inventar uma maluquice tão grande como essa. Então, será que esses trabalhos sem experiência que o Joe Biden, que o filho do Joe Biden tem, eles estão aí chamando as pessoas? Porque, olha só, eu vou dizer, eu acho que se fosse eu, ou talvez o filho do seu presidente, talvez, se Eduardo ou eu tivéssemos trabalhos fantasmas, se nós estivéssemos fazendo milhões de dólares por ano, sem nenhuma experiência, eu acredito que isso estaria na mídia, hein? Eu acredito que a mídia ia ter um problema em relação a isso, porque se você vê com o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, você deve se perguntar, quem é que está controlando? Não pode ser o Joe Biden. Não pode ser. Por quê? Você não consegue imaginar que alguém poderia fazer um trabalho tão ruim. Você não consegue imaginar que até num governo socialista eles podem tomar decisões tão ruins para um país, que eles possam ver esse tanto de poder, hegemonia, independência, força em 7 meses tão curtos. Então, quando eu vejo o que está acontecendo nos Estados Unidos, quando eu vejo o que está acontecendo em 7 meses, eu digo, como é que os 41 meses, quão ruins eles podem ser? Olha, a resposta é muito, muito ruim. Nós estamos num estágio onde os Estados Unidos onde eles entregaram para um regime terrorista, onde a gente não é simplesmente nós acabamos uma guerra eterna. A gente fez isso tirando nossos militares antes de cuidarmos dos civis americanos. A gente fez isso enquanto nós estávamos armando os terroristas. As pessoas que jogam homossexuais das janelas dos prédios, pessoas que estupram e escravizam mulheres e crianças, pessoas que decapitam os seus inimigos políticos nas ruas. Nós deixamos, não sei, olha, eu li mais ou menos 80 bilhões de dólares, mais ou menos, nós deixamos equipamento militar americano desse valor. Uma vergonha assim nunca foi vista numa categoria mundial, no palco mundial. O que vocês acham que aconteceria se o Donald Trump tivesse uma posição parecida? Porque eu acho que a gente pode concordar. A gente devia ter saído do Afeganistão há muito tempo. Mas eles queriam culpar o Trump, mas não é o plano de Trump que causou um desastre assim. É o plano do Biden. E aqui é onde a mídia vem. E a Big Tech também. Os democratas, vamos falar socialistas agora, porque, bom, é o que eles são, né, nesse país. Eles queriam isso como uma vitória própria, mas eles estão tão acostumados a ter a mídia, as redes sociais trabalhando tanto para protegê-los e assegurar que qualquer coisa que eles façam, qualquer decisão que eles tomem, seja vista como incrível. Eles não cometem erros nos olhos dessas instituições. E mais uma vez, quando você tem instituições de trilhões de dólares
funcionando como o seu departamento de marketing, é fácil conseguir ficar super confiante. Então o Biden mudou o plano do meu pai. Meu pai tinha condições, ele queria remover durante a primavera, antes deles entrarem na parte... ele ia bombardear esses animais à medida que eles estavam vindo para tomar Cabul. Mas o Biden queria fazer seu próprio sucesso, porque como todos os democratas e como todos os socialistas, eles estavam lá só para foto. Ele queria estar lá no 11 de setembro com uma foto dizendo que ele fez isso. Olha só o que ele fez. Então ele mudou o plano do meu pai, ele se livrou de todas as condições, ele tirou nossos militares e entregou uma das maiores bases aéreas de qualquer lugar do mundo antes dele remover os civis. Então agora a gente está ouvindo que é a maior evacuação na história do mundo. Foi Dunkirk 2, feito pelo ar. A gente fala de Dumbkirk ou Burro Kirk. Eu não sei se vai ser traduzido também, mas é isso, é Burro Kirk. Porque nós tiramos nossos militares antes de tirar os civis. Agora nós temos, e tivemos nas últimas semanas, cerca de milhares de cidadãos americanos, nossos aliados e nossos amigos, presos atrás das linhas terroristas inimigas. Agora, à medida que o governo americano, a maior força de guerra do mundo, e os militares que os generais foram tomados pelos esquerdistas socialistas, e que estão mais preocupados em ensinar a diversidade do que fazer o seu trabalho, do que atirar nos inimigos, mais interessados em serem politicamente corretos do que, sei lá, ganhar a guerra, essas são as pessoas que estão tomando as decisões. Então, eles deixaram milhares de americanos atrás das linhas inimigas. Eles deixaram, depois de armar o regime terrorista, nossos amigos e nossos aliados atrás deles. E aí, de uma maneira genial, porque eles nunca foram questionados, mais uma vez, porque o departamento de marketing da Big Tech e da Mídica sempre elevou tudo que eles fazem. Então, eles falaram, olha, quer saber? Vamos lá no Talibã. Vamos lá no Talibã, vamos. E vamos pedir para eles, sei lá, ajudar a gente. Vamos lá, ajuda a gente a retirar as pessoas. O governo americano está pedindo para um regime terrorista para nos ajudar a tentar extrair nossos amigos e nossos aliados que estavam lutando contra aquelas pessoas por 20 anos. Então ajuda a tirar eles em segurança. A gente está pedindo permissão, Joe Biden e seu governo, e eu gostaria de estender a data limite para que a gente possa tirar nossos civis, se vocês nos ajudarem. Eles falam, não. E aí estamos lá, sem nenhuma ajuda, estamos lá, totalmente descobertos. Então, além de ser só um absurdo, além de ser insano de qualquer nível, em qualquer nível racional, nós ainda fizemos. A gente não faz nada. A gente deixou que eles fizessem. A gente está assistindo a demonstrações, está assistindo comboios de Talibã voando helicóptero Black Hawk americano, dirigindo os carros americanos. Centenas de Humvees aí na estrada. Nós armamos o inimigo que vai usar essas mesmas armas para oprimir mulheres, crianças, seus inimigos políticos nos próximos anos. O que eu quero saber é, depois de 20 anos de lutar nessa guerra afegã, os 65 ou 80 bilhões de dólares de equipamentos americanos, quantas mulheres inocentes, crianças inocentes, pessoas inocentes, pessoas de diferentes religiões no Afeganistão vão ser mortos por conta dessa decisão? A resposta é muita gente. Talvez mais até do que a guerra nos primeiros 20 anos. Por quê? Diferentemente da gente, eles não usam as regras, eles não usam livros de regras. Nós estamos lidando com animais. Essas são pessoas sanguinárias, e o que elas entendem, a única coisa que eles compreendem é força. E essa é a diferença entre o que aconteceu agora na administração Biden e o que teria acontecido com Donald Trump. O Talibã olha para Joe Biden e eles veem um homem que não consegue subir subir escadas. Eles veem um cara que não consegue fazer um discurso inteiro.
e eles veem um homem que não consegue lembrar o nome do seu secretário de defesa quando ele está lá para apresentar o cara. Esse não é um estranho, não. Esse é alguém que eles trabalharam por anos juntos, esses dois. O Talibã vê isso. E como as leis da natureza, predadores comem os mais fracos. Mas não são só os talibãs que estão notando, não, tá? A China também está notando. A China está fazendo anotações. E sabe quem está assistindo também? Nossos aliados também. Nossos aliados que assistiram a América se transformar cada vez mais fraca e diminuída numa escala global em semanas. O que você acha que o pessoal de Hong Kong estão pensando agora? Essas pessoas que foram tão corajosos e fizeram protestos contra um regime tirânico. O que você acha que eles estão pensando agora, hein? E o pessoal de Taiwan? Você acha que eles acreditam que os Estados Unidos vão estar lá para ajudá-los? No caso a China vai trazer os tanques? Porque o povo falou o seguinte para vocês. Se tiver uma coisa que eu sei, qualquer que seja a linha de tempo, e eu tenho certeza que eles têm um plano preparado, um roteiro, agora ela está 10% do que era antes. E isso mudou num piscar de olhos. Mudou mais rápido do que qualquer pessoa poderia ter imaginado. E é por isso que nós precisamos levantar a nossa voz. Nós vimos o que a China fez com o mundo nos últimos 2 anos. Eles mentiram, eles asseguraram que a Organização Mundial de Saúde acobertasse tudo que em relação ao vírus. Eles provavelmente, sei lá, a gente entende como isso funciona, né? Claro, tem zero dúvida na minha cabeça que eles estavam pagando essas pessoas para falar, olha, talvez, como eu falei antes, talvez não tenha vindo do laboratório não, tá? Na cidade onde o vírus se originou, que estuda exatamente esse vírus, mas eles puderam falar, ou pagar, sei lá, para profissionais médicos o suficiente para falar, não, veio, olha só, 1 metro do lado de fora. Olha, de jeito nenhum veio do laboratório. Tem zero possibilidade disso. O que você acha que o plano da China para o mundo, quais você acha que o plano da China para o mundo? Porque qualquer pessoa com cérebro, se uma pessoa acredita que a China vai fazer o que é o melhor para o mundo, que a China vai fazer qualquer coisa além do que é bom para a China, olha só, Brasil, está chegando para vocês também, porque vocês são a linha da vida da China. As exportações que vêm da China, perdão, que vão do Brasil para a China, são uma linha da vida para a China. Então, se você acredita que eles não estão fazendo o que eles puderem para ter um governo socialista que eles possam manipular aí, alguém que acredita que a forma que eles fazem, alguém que seja suscetível às suas maluquices, versus um líder que ama a liberdade, quer que vocês pensem por si, que quer que o Brasil se levante como uma nação forte no mundo, se você não acha que a China tem planos para isso, para o seu inimigo ano que vem, que vai funcionar super bem para a China, então você não está assistindo nada. O que o Trump conseguiu fazer para a China foi diminuir esse processo. O que o Biden fez em 7 meses foi literalmente desfazer tudo isso, porque não somente ele fez a América mais fraca, ele fez economicamente dependente dos outros. Seja em relação à energia, quem desiste da independência energética? Não é como se a energia apareça magicamente. As pessoas em Louisiana que estão sofrendo devido ao furacão que destruiu a parte do sul dos Estados Unidos, os geradores que estão mantendo aquilo vivo não são de painéis solares, não são eólicos, é por gás, diesel. Nós tínhamos essa independência e desistimos delas para que a Rússia, a Arábia Saudita e outros pudessem fornecer ao mundo o que nós produzimos para nós. Não desistimos só da economia, dos empregos que eram para os americanos, desistimos de segurança nacional para puxar essa agenda da esquerda que não funciona. Então falamos de Cuba, falamos da Venezuela, vemos para aonde esse caminho vai, mas eles falam, foi tanto tempo atrás, é outro tipo de socialismo, é socialismo democrático.
Mas nunca funciona desse jeito. E o exemplo que podemos ver agora é o que eu chamo a maior prisão do mundo. Olha para a Austrália em tempo real. Eu estou vendo vídeos de protestos de crianças e pais sendo algemados porque deixaram a máscara cair abaixo do seu nariz. E eles estavam ao ar livre. Esse tipo de tirania não tem fim. Mas isso é o que acontece quando você desiste da sua liberdade. Quando você desiste de si e cede a um governo que quer te controlar, te promete o mundo, mas muitas vezes não entrega. Olha para a Austrália. Não foi muito tempo atrás que eles desistiram das suas armas. Aquele foi o primeiro passo para cederem sua independência, suas liberdades, para um governo controlado pelo Estado. É uma ótima democracia. O que poderia acontecer? Vamos desistir desses valores, não importa. Eles vão cuidar de nós e fazer o que é certo. Caras, se você olhar a ciência, não tem nada que indica que o que aconteceu em Austrália fez nada para impedir o espalhamento do vírus. Nada me diz que se deveria prender crianças, algemá-las e levar os pais e mandá-los para a cadeia por não quererem ver suas crianças serem apunhaladas por um vírus que em 3 anos tem 99,997 de índice de sobrevivência. Os pontos 003, quem quer apostar, por mais terrível que seja, que a maioria desses tem alguma condição pré-existente? Adivinha? O vírus é real. Se você está doente, se você tem pré-condições ou problemas anteriores, doenças pré-existentes. Não, mas é politicamente correto dizer, talvez você deveria fazer uma dieta, talvez você deva fazer um pouco de corrida, se cuidar. E isso é mudar estatísticas, e isso é punível. Por perder das plataformas digitais, não podemos mais falar a verdade. Claro que falar a verdade é o poder. Se um liberal lida com um ideal conservador, aquilo é falar a verdade. Mas falar de fatos científicos, pegar os que foram afetados por essa doença, parece que a maioria estavam doentes ou pouco saudáveis. E talvez a maior pandemia que temos no Brasil, nos Estados Unidos é a obesidade. Mas você não pode falar isso, né? Então, esse é o ponto em que estamos. Estamos num estágio em que os nossos governos querem nos controlar, querem nos falar o que é verdade, o que é o correto. Estamos num ponto específico no mundo em que as democracias de ponta do mundo estão decidindo irem com governos. O que é mais assustador que eu estou vendo nos Estados Unidos, e a Austrália é um bom exemplo, não é o vírus. Não é o índice de mortes, que mesmo sendo terrível, é ver dezenas de milhões de pessoas voluntariamente desistirem de suas liberdades, as suas vidas, para uma ciência que não é conduzida por ciência de verdade, matemática de verdade, e o que dizem que é racista hoje em dia, não é lógica e razão, mas por burocratas do governo. O senhor Fauci, como o CNN diria, se você olhar os últimos 18 meses, 2 anos, me diga algo que ele estava correto, uma posição que ele não mudou. A única vez que eu vi ele estar certo são os e-mails entre os colegas dele. Então, falando em privado, ele pode falar a verdade, mas falando abertamente ao resto do mundo,
Vamos inventar coisas, vamos mudar as regras para conduzir uma narrativa política, porque é assim que me disseram que a ciência funciona. Mas esses regimes controlados por governos, a ciência não é levada pelas matemática, física, não, pela narrativa que foi vendida e que vai continuar sendo vendida pela mídia social, que tem uma agenda. Leia os e-mails e veja o que ele falou no primeiro ano. No mesmo período, ele está falando duas coisas bem diferentes, né? Mas, hoje em dia, na imprensa, vem ele como uma divindade, alguém que é impossível de se corrigir. Mas é claro que ele estava errado. Ele é um burocrata usando uma veste de cientista, sem treinamento científico, que possa usar razão e lógica, e que poderia fazer, qualquer um poderia fazer um trabalho melhor que esse palhaço, pelas vidas que ele vendeu. Mas não é só o sangue que está nas mãos dele. Ele é parte da destruição da nossa economia e provavelmente da economia global. Esses lockdowns, as ramificações disso, as pessoas que ficaram tão deprimidas, pessoas que acreditavam no seu direito de fazer, falaram: você não pode ir para o trabalho, você não pode ir para a escola, você não pode ir para a igreja. Agora, uma corporação grande, você faz o que você quiser, mas se for um pequeno negócio, você não pode fazer. Pensa no dano a longo prazo, os negócios que foram destruídos, as economias, de onde vem o ganha-pão dessas pessoas que trabalham tão duro. Pense nelas. E é assustador, é nojento. É por isso que temos que nos levantar, temos que engajar. Eu posso prometer, para mim, não foi muito tempo atrás que eu era um desenvolvedor de imóveis e não era popular. Não era popular ser um conservador. Não era popular falar contra os democratas e os regimes socialistas que tomaram o Partido Democrata nos Estados Unidos. Tem democratas moderados nos Estados Unidos que acreditam nos princípios da democracia. Eles só não existem no governo mais. Enquanto as pessoas podem existir, mas as pessoas que estão no governo não acreditam nessas bases. Eles não acreditam em liberdade de fala, não tem problema a censura na mídia social sobre milhões de pessoas, porque aquilo ajuda os objetivos políticos deles. E é isso que está acontecendo. Vocês têm uma decisão muito clara a ser feita. Pode sentar, ficar quieto e fazer o que te mandam. Esse é o caminho fácil. Mas não vai ser um bom caminho para suas liberdades. Um caminho, se você quiser que suas crianças cresçam num país que ainda acreditam nos valores que prezam independência, autossuficiência, isso vai sumir. E vamos ser tomados pelos comunistas e os socialistas. Não funcionou em 50 anos. Mas sempre que eu falo isso é interessante. Um adendo aqui. Mas o que você sabe? Você é um bilionário de Nova York. Mas eu sei, porque eu vi com meus próprios olhos. Minha mãe escapou do leste europeu, da Tchecoslováquia comunista. Ela viveu naquele sistema. A minha lembrança dos meus avós. E eu perguntei à minha mãe, por que o meu avô, o único que estava na imagem do casamento dela com o pai dela, com meu pai, eles disseram, eles deixaram o meu pai levar a filha, mas não a esposa dele, porque se os dois saíssem, eles sabiam que não voltariam. Como uma jovem criança, meu avô viu as liberdades que tínhamos nos Estados Unidos, numa liberdade livre, uma sociedade livre, e ele me levou todo verão, eu falava o idioma, e eu esperava naquelas filas de pão nas economias comunistas.
Tem tanto glamour, é ótimo, né? Eu esperei naquelas linhas de pão. Não é maravilhoso. Não é glamouroso. Eu não sei em relação ao Brasil, mas se você olhar os Estados Unidos e ver as pessoas que estão pregando pelo comunismo, pelo socialismo, nenhum deles, de fato, viveram sobre esses regimes. Você pensaria que um sistema desse fosse tão maravilhoso, que é tão bom, você pensaria que vocês teriam pessoas que viviam nesses sistemas te dizendo quão lindo é som. Mas por que nos Estados Unidos você não tem pessoas de Cuba dizendo, olha, é ótimo, venham. Vocês não têm ninguém da Venezuela dizendo, aqui é ótimo, venha. Talvez seja por isso que os democratas abriram a fronteira com o México, mas não para Cuba. E se você vem de Cuba e precisa realmente de asilo político, você não vai votar por um sistema que começa essa mesma opressão pelo qual você viveu os últimos 60 anos. Você vai votar para a liberdade. Então, eles não têm interesse. Então, quem de fato são políticos, asilados políticos, não são bem-vindos de Cuba nos Estados Unidos. Mas se você está aqui para as coisas de graça, pode vir, entra aí à vontade. E nós vamos tomar conta de você. Então, nos Estados Unidos, você pode atravessar a fronteira para México, para o Texas, com Covid e tratado melhor que cidadãos americanos. Com o Covid-19, eles estão soltando milhares de pessoas nas ruas americanas. Mas se você for de Nova York, que eu era, antes de mudar para a Flórida, aonde existe ainda a liberdade, você tem um passaporte que diz que você está vacinado para ir para o trabalho, para sair, para praticamente ir a qualquer lugar. Cidadãos americanos em cidades controladas pelos democratas socialistas são tratados como cidadãos de segunda classe no seu próprio país. Então, fiquem de olho, vejam isso. Veja isso, Brasil. Garanta que você não vai cair para as mentiras, para as promessas de todas as coisas de graça que vão dar. Mas uma coisa que aprendemos, se é bom demais para ser verdade, geralmente é o caso. Não façam esse erro. Não se tornem cidadãos de segunda classe no seu país. Não desistam das liberdades que vocês têm e que são muito caras. E lembre-se, não é um campo justo, não é uma luta justa, porque tem instituições com trilhões de dólares reprimindo as nossas crenças, as nossas ideias, ao mesmo tempo que estão alimentando essas ideias socialistas. Nós temos que falar alto, temos que ser bastante vocais, temos que não ter medo de falar, de se levantar contra o futuro desses governos tirânicos que eles querem nos impor. Não acreditam nas mentiras. Lembre o que a América, que nos falaram na América sobre o Biden. Ele é razoável, ele não é contra energia. No dia 1, ele eliminou isso. Ele tem muita experiência em política externa e ele erra todos os acordos de paz e ele cria a maior situação de reféns do mundo na história e abandona cidadãos americanos atrás das linhas terroristas inimigas. O que eles falaram que vai acontecer não é o que vai acontecer. Usem sua lógica, usem sua razão, lutem pela liberdade e não deixem acontecer. A única forma que vai acontecer é se você ficar sentado fazendo nada. Esse é o caminho mais fácil, mas não é o caminho que queremos para nós, para o nosso país e certamente não é um caminho para as nossas crianças. Então, Brasil, eu espero vê-los em pessoa em breve, mas eu vou fazer isso
Primeira vez que eu fui ao Brasil foi muito bom. Eu peço desculpas de não estar aí ao vivo, mas vocês têm muito a pensar nos próximos anos. Vocês podem decidir o seu destino, mas você tem que se envolver, tem que falar com os seus amigos que não são tão informados, que não estão tão dentro do processo e que podem ser manipulados facilmente por uma máquina enorme que está trabalhando contra vocês e seus interesses para o futuro. Se envolvam, fiquem envolvidos e eu espero vê-los fazendo a decisão correta, lutarem pela liberdade no futuro. Muito obrigado.